Olá, queridos. Quero desejar uma boa noite a todos, cheia da paz do Senhor, da alegria do Senhor. Aí na sua casa, nós estamos com duas transmissões aqui, duas câmeras. Uma câmera que está captando para o site da base, o canal da base no YouTube, outra câmera para o canal da Juntos. Hoje estamos unindo duas comunidades, duas famílias de fé, a base e a Juntos. Aqui o Vitor, acabei de dar um abraço nele, a Juntos não viu, a base viu, essa vergonha que eu acabei de passar, mas eu quero orar por ele agora. O Vitor vai ministrar a palavra de Deus, compartilhar das Escrituras. Estenda suas mãos aí na sua casa e ore pela vida dele. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Vitor. Muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui reunidos como uma só família, um só corpo, em um só espírito. Pai, muito obrigado. Derrama uma sabedoria do céu sobre a vida do Vitor, Pai, que ele possa transmitir as suas verdades de maneira a tocar o nosso coração, gerar transformação, ó Pai. Dai-nos sabedoria, revelação, para que captemos, ó Pai, e assimilemos isso a ponto de gerar a 30, a 60, a 100 por um. Deus, amadureça. Nós sabemos que o Senhor está elevando a maturidade da igreja nesses dias. O Senhor continua edificando a sua igreja e nós estamos cheios de expectativas por ver aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias e nos próximos anos. Nós ansiamos e nós não retrocederemos, clamaremos até que o Senhor venha, Pai. Até que o Senhor venha e seja o primeiro assentado no seu trono, governando toda a terra. Nós te agradecemos. Amém, amém. Amém, obrigado, Dan. Boa noite, pessoal da Juntos. Boa noite, pessoal da base. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Abacuque. E nós vamos compartilhar no livro de Abacuque. Talvez ele sumiu da sua Bíblia, mas se você se esforçar, você consegue achar. A dica que eu tenho para dar para você não vai ajudar muito, mas ele está entre Naum e Sofonias. Então, assim, cara, dá um jeito de você encontrar aí Abacuque. E eu tenho tentado, nesses dias, pregar mensagens ou compartilhar palavras que encorajem ou que dê para a gente recursos dinâmicos para como viver a crise agora, para como nós podemos lidar com a circunstância na qual nós estamos vivendo. Sabe, você nunca esteve num momento como o que nós estamos vivendo hoje. No mundo inteiro, nunca nada igual aconteceu em toda a história. E nunca ninguém também foi pastor nesses momentos, né? Em momentos como esse. Então nós estamos, sabe, tentando informar ou entregar algo que ajude a gente a navegar nesses dias. A palavra de Deus diz que aqueles que forem instruídos, eles vão ensinar a muitos, eles vão resplandecer como luzeiros, né? Eu acredito que a palavra de Deus sendo ensinada, ela tem como finalidade servir como referência para que nós possamos navegar na crise, para que nós possamos saber para onde conduzir o barco das nossas vidas, dos nossos negócios, da nossa família, do nosso coração, as nossas emoções. E eu tenho um enorme desejo no meu coração de, nessa noite, compartilhar com vocês algo que seja útil para você enquanto você navega. Bom, espero que você tenha encontrado Abacuque, mas antes da gente ler os textos, eu queria chamar a sua atenção para o contexto no qual Abacuque viveu e também chamar a atenção para como que esse texto ele se conecta com os nossos dias. Bom, eu estava conversando, na semana passada com um amigo meu chamado Samuel Whitfield, e ele está escrevendo alguns livros, e ele me manda os rascunhos dos livros dele, e por coincidência ele me mandou o rascunho de Abacuque. Abacuque, ele sempre chamou minha atenção por causa do capítulo 3. O capítulo 3 é uma das mais belas descrições da segunda vinda. Quando nós olhamos para o capítulo 3, nós temos detalhes como em nenhum outro lugar da glória de Deus e do esplendor, da majestade de Cristo, quando Ele retorna. Mas o texto do Samuel e a conversa que a gente teve chamou a minha atenção para que eu colocasse o capítulo 3 em conjunto com o 2 e o 1. É um livrinho curtinho, são 3 capítulos apenas, poucos versículos, você lê numa sentada, mas que ele tem muito a ver com a nossa realidade. Ele fala de maneira profética para os nossos dias.
Abacuque ele estava no reino de Judá antes de Judá ser invadido pelos babilônicos, pelos caldeus. E ele estava profetizando a partir de um lugar de medo e de desespero sobre as coisas que viriam a acontecer. Ele estava escrevendo com a sua nação cercada. Ele estava provavelmente num lockdown também, ele estava trancado em algum lugar seguro, e ele estava no contexto de que ele não tinha todas as liberdades que ele gostaria de ter. Ele não podia ir para todos os lugares, ele não podia sair das muralhas. Por quê? Porque os babilônicos estavam prestes a invadir Jerusalém. Os assírios já haviam levado as tribos do norte para o cativeiro. Agora vinha os babilônicos conquistando aquilo que possuía os assírios. E agora eles estavam chegando a Judá, eles estavam chegando à cidade santa de Jerusalém. Então Abacuque ele escreve nesse contexto. Imagina, você é um profeta e você está falando assim: meu Deus, o que vai ser de nós agora? Deus, eu estou orando e nada parece que está acontecendo. Olha a circunstância na qual nós estamos. É assim que começa a visão ou o oráculo que viu o profeta Abacuque. Versículo 2, ele fala assim: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me responderás? Até quando eu gritarei a ti violência e não nos salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim, e há também contendas e o litígio se suscita. Então, é como se Abacuque estivesse colocando Deus contra a parede, porque aquilo que ele está vendo é horrível. A circunstância na qual ele está é tenebrosa. E ele fala: Deus, até quando eu vou clamar e aparentemente nada vai acontecer? Deus, até quando eu vou orar e você não vai responder a minha oração? Por que você deixa eu ver e contemplar tudo isso que está acontecendo? Olha o que eu estou vendo. E o livro de Abacuque é sobre um profeta que não conseguia ver o que Deus estava fazendo. O livro de Abacuque é sobre uma pessoa profética, mas que tinha os seus olhos tão fechados na realidade ou na circunstância, que ele não conseguia se maravilhar ou observar o que Deus estava fazendo. O problema é que Deus, ele responde a Abacuque no versículo 5, e ele diz: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Sabe, o profeta Abacuque, ele tinha olhos para ver a circunstância, mas ele não tinha olhos para ver o que Deus estava fazendo. E eu acredito que isso tem a ver com aquilo que nós estamos experimentando hoje enquanto Brasil, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, enquanto família, porque nós estamos cercados por uma grande e enorme adversidade. E nós podemos colocar Deus na parede e falar: Deus, até quando eu vou orar? E parece que nada acontece. Sabe, enquanto nós transformamos Deus para um argumento político-social, tudo que nós vamos ver é violência e a ausência da resposta. E Deus convida a gente para levantar os nossos olhos de verdade e ver o que Ele está fazendo nas nações. Ele fala: olha entre as nações. Porque às vezes a gente olha muito para o nosso umbigo. Mas Deus está falando: ei, olha o que eu estou fazendo. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus trancou o mundo inteiro em casa. Imagina você falando 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou sei lá, 6 meses atrás. Vai chegar um dia onde a gente não vai poder se reunir. E vai chegar um dia onde a gente vai ter que ficar trancado dentro de casa. E vai ser a maior aventura da semana ir no supermercado fazer compra. Imagina alguém falando para você: vai vir uma situação tão tremenda, tão adversa, tão contrária ao status quo e para onde a nossa sociedade está caminhando, que é inimaginável. Se eu contasse para vocês, vocês nem acreditariam. Mas eu quero te dizer, querido, que no meio disso tudo existe a soberana mão de Deus fazendo algo glorioso no meio das nações. E nós precisamos simplesmente
ver e entender que Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, incluindo o mal que o diabo projeta contra nós. Essa é a realidade. Mas se nós fecharmos os nossos olhos para o nosso próprio contexto, ou para a nossa pequena circunstância, a nossa leve e momentânea tribulação, nós vamos perder a grande figura ou a grande imagem daquilo que Deus está fazendo entre as nações. O convite de Deus para Abacuque é: ei, para de orar como se eu não estivesse fazendo nada. Abre o seu olho e veja o que eu estou fazendo na terra. Fique maravilhado, fique impressionado com aquilo que eu estou fazendo no meio de vocês. Eu estou fazendo algo nos seus dias que, se eu contasse para vocês antes, vocês não poderiam acreditar. Ok, seria muito legal se Deus parasse aqui e depois começasse a falar o quão lindo as coisas vão ficar. Mas na verdade não. Deus começa a dar detalhes sobre como Ele levanta os babilônicos. Eu suscito os caldeus, nação feroz e impetuosa, e que marcha sobre a largura da terra, tal, versículo 6. E aqui eu imagino o profeta Abacuque em choque, porque ele fala assim: como assim que é você que está levantando isso? Sabe, nós precisamos recuperar a doutrina do juízo de Deus. Nós precisamos recuperar a doutrina ou a compreensão de que Deus, de fato, Ele usa circunstâncias difíceis para gerar um tipo de homem ou um tipo de mulher que as circunstâncias fáceis jamais levantariam. Sabe, eu não sei quantas vezes você já orou e jejuou, mas na nossa comunidade de fé foi quando nós mais mobilizamos oração. Sabe, não existe antes nenhum precedente na história para tanta articulação de jejum e oração global, porque tempos difíceis geram e levantam um tipo de crente totalmente diferente que os tempos de paz. E aqui nós temos que lidar com a realidade que é Deus que está levantando os babilônicos. É Deus que está levantando a crise. É Deus que está colocando todo mundo em casa. Ou você acha que o diabo tem esse poder? Na verdade, o diabo e os seus planos malignos nada mais são, do que uma permissão de Deus. Deus permite, Deus libera. Na verdade, os planos negativos se tornam benefícios para aqueles que estão vivendo de maneira alinhadas com o propósito de Deus. Essa é a nossa segurança nessa hora. Essa é a nossa garantia de que, de fato, nós estamos lidando com um Deus que não está comprometido com o nosso conforto, mas comprometido com a nossa maturidade. Um Deus muito mais interessado em gerar em nós o caráter do seu Filho Jesus do que prover para nós uma vida abundante nesta era. Eu não sei, mas você precisa enfiar na sua teologia de que Deus levanta situações difíceis, que Deus gera, Deus está por trás dessas coisas. Sabe, é como se nós imaginássemos um Deus que é pego de surpresa pela crise e que fala assim: bom, isso aqui parece que não estava no meu plano. Opa, deixa eu dar um jeito. De jeito algum. Eu imagino a cara de choque de Abacuque quando Deus fala com ele: eu suscito os caldeus. E enquanto mais cedo nós pudermos abraçar a realidade de que Deus deseja gerar em nós, através das tribulações e dificuldades, peso eterno de glória dentro de nós, mais proveito nós vamos poder tirar do lockdown e da circunstância do qual nós estamos vivendo. O problema é que Abacuque, ele fala assim: não é possível que seja Deus. E ele continua falando: Deus, você é bom demais, tu és tão puro, versículo 13, você nem pode ver o mal e a opressão você não pode contemplar, porque pois você tolera os que procedem traiçoeiramente. Ou seja, ele não fica satisfeito com a primeira resposta de Deus e ele joga para Deus de novo: é sério, Deus? É sério que é você que está fazendo isso?
E eu consigo me colocar, sabe, no papel de Abacuque como um intercessor e alguém profético. Porque é isso que nós temos feito pelos últimos anos. Orado, profetizado e esperado por um grande mover de Deus. E tudo que nós esperamos é avivamento. E Deus tranca a gente dentro de casa. E agora a gente pode ter uma posição de coração de falar assim: Deus, você não está vendo. Não é possível que você está vendo o que está acontecendo. É sério que você está envolvido com isso? E isso, na verdade, é nada mais do que a comprovação de que pessoas proféticas que oram cheio de expectativas próprias perdem aquilo que Deus realmente está fazendo. Nós devemos orar e interceder. Nós devemos proclamar. Nós devemos desejar. Mas nós devemos colocar a nossa expectativa em Deus. Porque às vezes aquilo que Ele faz tem nada a ver com aquilo que a gente esperava. E mesmo assim, Deus é bom. E mesmo assim, Deus é Senhor. E mesmo assim, Ele está no controle das circunstâncias. O livro de Abacuque, nesse primeiro capítulo, mostra um tipo de crente que é super espiritual, mas não consegue navegar naquilo que Deus está fazendo. E fica atordoado quando Deus faz algo totalmente inesperado. Sabe, eu não conseguia prever. Nas minhas visões e expectativas, eu não fazia ideia do que está acontecendo agora viria. Mas a minha inclinação de coração é: Deus, obrigado por aquilo que você está fazendo. E me ajuda a tirar dessa circunstância o máximo. Me ajuda a me aproximar de Ti. Obrigado porque você me trancou dentro de casa, para que eu possa ter tempo com meus filhos e minha esposa. E obrigado porque você me trancou com disponibilidade de encontrar contigo pela oração e pela palavra. Em vez de questionar Deus, em vez de tentar encontrar uma desculpa para não ver Deus no meio da circunstância, querido, eu quero te incentivar a ser alguém profético, diferente de Abacuque. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, daqueles que andam de acordo com o seu propósito. Esse é o resumo do capítulo 1, e eu acredito que você está me acompanhando e você está conseguindo se ver. Sabe, no meio dessa circunstância, onde que Deus está? O que Deus está fazendo? Será que vai ter futuro para a igreja? Será que vai ter futuro para a minha empresa? Será que vai ter futuro para a minha família? Será que vai ter alguma coisa boa? Deus está fazendo isso. Espera aí, umas semanas antes, 150 mil pessoas lotaram estádios no Brasil para falar: Deus me envia, e Deus envia todo mundo para casa e nos tranca, fechando todos os aeroportos dos países para onde a gente poderia ir. E sabe, Deus está fazendo isso. Deus tem zelo por nós, mais do que a gente pode imaginar. E é o amor dele e a sua bondade que nos aperta e nos conduz ao arrependimento. É a sua bondade que gera em nós arrependimento. Eu imagino que Abacuque, ele chega no final desse capítulo e ele fala assim: não é possível. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar mais. Ótima coisa para você fazer. E aí então, capítulo 2, versículo 1, Abacuque começa dizendo bem assim: sobre a minha torre de vigia eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então ele se tranca no lugar de oração. Sabe, ele se posiciona em jejum e oração. E eu acredito que essa deveria ser a resposta da igreja nesse momento. Nós deveríamos orar e jejuar mais e procurar Deus nas Escrituras do que tentar promover entretenimento evangélico. Porque as conferências pararam, mas as lives aumentaram. As vozes que antes deveriam ter um tampão na boca e parar de falar ganharam proporção,
por causa do nossa ociosidade e de ficar tanto tempo à toa vendo qualquer coisa. E quem não deveria falar agora tem ganhado ainda mais espaço. Abacuque, ele se tranca na torre de vigia. Queridos, sabe, Deus está fazendo, de fato, levantando a sua casa de oração. Só que a gente imaginava que ia ser na igreja. É em casa. É em casa. Não é com muitos músicos ou cantores, mas é com você, sua esposa, seus filhos. É você sozinho. É você conectado com pessoas virtualmente também, mas nesse propósito. Deus está levantando a sua torre de intercessão, a sua casa de oração. Abacuque entrou, falou: eu não estou entendendo nada, eu vou orar. Ok? Hoje as pessoas, elas não têm, né, a humildade de falar: eu não estou entendendo nada, vou orar. Elas falam: eu não estou entendendo nada, vou falar, né? E aí tem um monte de gente que não entende nada falando, enquanto deveria ter mais gente no lugar de oração buscando o Senhor. E aí então vem a palavra do Senhor. E aqui está um dos pontos altos do livro de Abacuque. E o capítulo 2, realmente eles são 3 versículos-chave, 4 versículos-chave, que eu queria chamar a sua atenção para ver. O primeiro é: então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Em outras palavras, ele está falando: você não entendeu nada até agora, eu preciso que você pega um caderno e escreve. E escreve e entende o que eu vou falar com você, para que você possa explicar até para as pessoas que passam correndo. A gente ama pegar esse versículo aqui, né, Dan, e aplicar para a visão da igreja. E tipo assim, nada a ver. Tudo bem se você pega, mas não é isso que o texto diz. O texto, ele está falando para Abacuque escrever o que ele não está entendendo, que Deus está tentando falar. A primeira coisa que Deus está querendo falar para Abacuque escrever é, versículo 4, o meu justo viverá pela fé. A primeira coisa que nós podemos abraçar no meio dessa crise é que nós vamos viver pela fé. Agora, como que nós podemos ter fé num Deus que levanta o mal e usa para o seu propósito? Como que nós podemos confiar num Deus que levanta e suscita o mal? Simples. Basta você olhar para Jesus. Basta você olhar para Jesus e colocar os seus olhos em Cristo, porque Ele levou sobre si toda a maldade e a iniquidade. Deus se vulnerabilizou na mão do perverso. Deus foi destruído e esmagado pelo mal. Esse é o tipo de Deus que nós podemos confiar, porque se Ele enfrenta o que Ele nos convida para enfrentar, se Ele vai na frente e dá o exemplo de como ir para o matadouro de maneira muda, esse é o Deus que nós podemos seguir. Deus não está convidando a gente para viver algo que Ele nunca passou. Pelo contrário, Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Então, como que nós podemos viver pela fé? Nós precisamos colocar a nossa fé no Deus que enfrentou a maldade e morreu debaixo da maldade, e que agora nos convida a abraçar a nossa cruz e ir até o final com ela. O justo viverá pela fé. A gente bota isso num adesivo no carro e fala assim, já emenda um outro, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e pau no burro, e tipo assim, vou passar no cartão que vai dar tudo certo. Cara, nada a ver. O que é fé nessa conversa de Abacuque e Deus?
Deus está perguntando: Abacuque, você acredita que eu posso liderar você no meio dessa crise? E mesmo enquanto eu levanto as dificuldades, você pode confiar no que eu estou fazendo e para onde eu desejo te levar? O meu justo, ele viverá pela fé. Esse é o convite de Deus para nós. A primeira grande mensagem do livro de Abacuque. Nós precisamos olhar para Jesus nu naquela cruz e acreditar que se Ele levou sobre si tamanha vergonha, queridos, qualquer coisa que nos constranja hoje não se compara com o que Jesus fez por nós primeiro. Ele nos amou até o fim. Ninguém nos amou como Ele. Ninguém foi até onde Ele foi. Porque se não bastasse, Ele passou 3 dias no seio da terra. Ele foi até o inferno e envergonhou todos os nossos inimigos. E Ele ressuscita poderoso. Esse é o tipo de fé que nós vamos viver por ela. A mesma fé, o mesmo poder que levantou Jesus de dentre os mortos, nos convida agora para andar no meio dessa tempestade, a sair do nosso barco em fé, viver pela fé, viver na confiança de que Deus é por nós, mesmo no meio das circunstâncias difíceis. Ok, Abacuque, senta e escreve. Você vai viver pela fé. Ok, base. Ok, juntos, você vai viver pela fé. Esse é o questionamento de Deus que nós precisamos anotar agora. Nós vamos viver pela fé, sim ou sim? O que nós estamos vivendo e enfrentando não passa de um ensaio para as coisas que realmente virão. E quanto antes nós aprendermos a viver pela fé, melhor nós vamos estar. O problema é você falar assim: não, quando eu realmente precisar eu vou dar um jeito. Não vai ter como. A hora de cultivar intimidade com Deus é agora. A hora de crescer em fé é agora. Não dá para deixar para depois. Essa é a primeira lição que Abacuque tinha que sentar para Deus falar com ele. Escreve isso, escreve a visão. A outra coisa que Deus falou para Abacuque, que é marcante para mim, que eu acredito que pode ser importante para você, está no versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, esse é o desejo maior do coração de Deus. Cobrir toda a terra com o conhecimento da sua glória. Nós precisamos voltar a amar e valorizar o projeto de Deus acima dos nossos projetos. Porque o nosso projeto, ele pode durar, a nossa geração. O nosso projeto, ele tem um impacto legal, talvez aqui em algumas pessoas. O impacto do projeto de Deus é cobrir a terra com a sua glória. Não existe nenhum projeto mais ambicioso. Não existe nenhum projeto maior, nem nada que se compare com o plano de Deus de revelar-se abertamente a todos e a tudo. Abacuque escreve: a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Esse é o desígnio de Deus em todas as coisas. Sim, Ele levanta o maligno, mas Ele julga também o maligno. Sim, Ele quer nos treinar para viver pela fé. Mas a finalidade de todas as coisas é que todos possam ver a glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Sabe, imagina um ambiente onde nada impede ninguém de viver e experimentar tudo o que Deus sente e pensa
sobre uma pessoa. Esse é o conhecimento da glória de Deus enchendo a terra. Sabe, você com as suas dificuldades de comunicação, lidando com outras pessoas com dificuldade de comunicação, e vocês se amam, mas vocês não conseguem dizer tudo que vocês sentem, e é até legal, mas ainda não é completo. Deus quer que você sinta o máximo do que Ele sente por você. Deus quer que você experimente o máximo do que Ele diz sobre você. Ele quer que você seja cheio da sua glória, como as águas cobrem o mar, sem nenhuma barreira de comunicação, sem nenhuma barreira de coração. Imagina, a gente às vezes participa do culto e a gente é tocado pela presença de Deus, mas às vezes dentro de nós mesmo tem barreiras que dificultam a gente de experimentar mais de Deus. Deus quer revelar toda a sua glória em toda a terra, sem nada entre eu e Ele, sem nada entre você e Ele. Essa é uma outra coisa que Abacuque precisou sentar para anotar. E a última coisa que o Senhor fala para Abacuque, versículo 20: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu vou ler de novo, porque ele tem uma ordem muito bonita para todo mundo calar a boca. E é o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu acredito que no meio dessas circunstâncias inteiras, o Senhor está convidando a gente para olhar o lugar onde Ele está. Queridos, Deus nunca perdeu o controle da situação. Ele está sentado no trono. Ele está no seu santo templo, rodeado de beleza, coroado de glória e louvor, cercado de majestade, honrado com os louvores do seu povo. De dia e de noite Ele está no seu templo. E a nossa resposta deve ser calar o nosso coração de dúvida e questionamento e liberar o nosso coração de adoração. A nossa canção de confiança, a nossa declaração de guerra e de vitória de Deus diante de todos os seus inimigos. Abacuque, no final do capítulo 2, a última coisa que ele precisa anotar é o seguinte: eu preciso olhar para Deus onde Ele está, e eu preciso me calar diante dEle. Sabe, queridos, é hora da gente se calar. É hora da gente colocar em ordem as nossas emoções. É hora da gente colocar em ordem a nossa comunicação. Sabe, Deus está dando um privilégio incrível de você articular tudo que você é por dentro, pensando e repensando os seus maiores desafios. Um dos maiores problemas da quarentena são pessoas ficarem consigo mesma durante horas. Não é você ficar sem atividade social, é você ficar com você mesmo. Eu acredito que isso é um privilégio que Deus está nos dando antes de nos enviar para as nações. Antes de começar o maior avivamento missionário da história, Deus está nos dando o privilégio de sentar diante do seu trono, olhar Deus no seu templo e calar-se diante dele. Sabe, calar-se diante de Deus é a prática. Sabe que durante milênios as pessoas mais piedosas da história fizeram. Algumas pessoas até mesmo fizeram votos de silêncio. O fato de você parar diante de Deus, de olhos abertos e boca fechada, muda tudo que você é. Presta atenção, Deus quer que você esteja diante dele, de olhos abertos e boca fechada, até que tudo que tenha para sair de você é a declaração de que eu vou viver pela fé. Eu vou viver para ver a glória de Deus enchendo a terra. Sabe, enquanto Deus trabalha em nós a resposta adequada,
tudo bem a gente sentar agora diante dele e acalmar a nossa vida e acalmar os nossos corações. No capítulo 1, Abacuque está revoltado com Deus. No capítulo 2, Deus coloca Abacuque no seu lugar. Eu acredito que nós estamos nesse momento agora. Sabe, onde nós não entendemos muito bem o que Deus está fazendo e Deus quer nos colocar no nosso lugar. Só que para isso nós precisamos ir para a torre de oração, sentar e anotar aquilo que Ele está falando. E Ele vai falar, você tem que viver pela fé. Eu quero cumprir e realizar o meu propósito e eu estou no controle de todas as coisas. Cale-se diante de mim toda a terra. Eu acredito que Deus está nos levando para esse lugar, ou pelo menos nos convidando, nos atraindo, nos chamando para viver assim. E aí então nós temos o capítulo 3. O capítulo 3 é incrível. É para mim uma das descrições favoritas da segunda vinda. Jesus com raios saindo das suas mãos. É para mim inacreditável. É muito melhor do que qualquer filme de super-herói que possa existir. Ok, qual que é o seu filme de super-herói favorito? Abacuque 3. Olha que resposta legal. Ok, só que Abacuque 3 não é normal, é uma canção. Na verdade, ele começa a cantar agora, de confiança. Sabe, Deus, Ele chama a nossa atenção para as circunstâncias da realidade, para que nós possamos entender que Ele faz essas coisas que estão acontecendo, e Ele nos convida para sentar diante dEle, para que aí então nós possamos proclamar um oráculo, ou uma canção profética. E aí então Ele faz uma oração incrível, aviva, ó Senhor, a Tua obra. Agora Ele pede por avivamento. Agora Ele pode viver avivamento. E agora Ele pode ter expectativa em avivamento. Até então Ele pensava que avivamento era não ser consumido pelos babilônicos. Mas isso não tem nada a ver com avivamento. E quantos anos a gente está orando por avivamento e a nossa expectativa é, não, a igreja vai crescer, vai dar tudo certo e a gente vai bombar e a gente vai crescer, multiplicar, a influência vai aumentar na cidade, na nação, nas nações, e a gente tem essa ideia de avivamento. A ideia de avivamento de Deus é trancar todo mundo dentro de casa para buscar Ele. Nós nunca imaginaríamos. Agora eu tenho, sabe, paz de achar que Deus está nos liderando para um avivamento. Deus está nos convidando para viver o maior avivamento de todos. Viver em chamas diante dEle. Eu não sei qual que era a sua oração e a sua expectativa, mas se você tinha uma expectativa diferente de avivamento, talvez a sua resposta vai ser parecida com Abacuque. É sério que você está fazendo isso? E Deus está falando com a gente, ei, olha o que eu estou fazendo no meio das nações. Preste atenção no que eu estou fazendo no meio das nações. E aí então, quando nós conseguimos ver que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem um plano maravilhoso para nos liderar, nós podemos então cantar, aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. E no meio da ira, lembra-te da misericórdia. E aí então, eu não vou ler, mas você pode ler essa descrição do 3 ao 16, é uma das mais belas. Versículo 4 é um dos meus favoritos. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Sabe, quando nós podemos parar diante de Deus, nós vamos contemplar que a resposta para o avivamento é a segunda vinda. A resposta para o avivamento, a expectativa do avivamento não é a gente ter um culto avivado. Sabe, avivamento não é quando isso tudo acabar e a gente poder estar aqui junto de novo. Avivamento é quando o céu se abrir e o resplendor da luz que está nele, os raios brilhantes que saem da sua mão,
dissipam todos os seus inimigos. A terra treme, os seus inimigos ficam perdidos. Os rios e as montanhas perguntam: Senhor, por que você está tão furioso? E por aí em diante. A descrição gloriosa da segunda vinda é a expectativa do avivamento. Queridos, avivamento é muito legal, mas avivamento é bom para deixar a gente com mais fome por Deus e mais fome pela vinda de Jesus. E aí eu queria encerrar com um dos meus, de fato, 2 versículos favoritos de Abacuque 3, que é o 17 e o 18. Porque eu sempre li isso aqui como poesia. Mas isso aqui é poesia no coração de alguém que experimentou os juízos de Deus, sentou-se calado diante do Deus que está sentado no trono, viu a resposta de Deus. A resposta de Deus é o seu Filho glorioso julgando as nações. E aí então nós podemos exultar no Senhor, como está escrito aqui nos versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, e ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esse aqui é o jeito comprido de Abacuque dizer o que Paulo falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas sabe, Abacuque começa duvidando de Deus. E agora ele fala que no meio de qualquer circunstância, ele vai exultar no Deus da sua salvação. Sabe, querido, eu queria realmente te desafiar a você tirar o máximo dessa circunstância. E por mais que você tenha começado surpreso, eu quero que você chegue no final dessa circunstância, falando que não importa o que aconteça, se eu tiver fruto na figueira, se eu tiver fruto na videira, se eu tiver fruto na oliveira ou não, se os campos produzirem ou não, se as ovelhas ou se o gado tiver ou não disponível no curral, eu vou me alegrar no Senhor e eu vou adorar. Eu confio na minha salvação. O Senhor é a minha força. Sabe, onde você estiver, eu quero convidar você a interagir com o Espírito Santo. Fechar os seus olhos e pedir: Espírito Santo, me leva na jornada de Abacuque. Me leva na jornada de poder te ver assentado no trono, no controle de todas as circunstâncias. Deus, eu não quero duvidar, eu quero ter fé. A tua palavra diz que eu viveria pela fé. Deus, no meio da crise, o teu plano nunca muda de encher a terra com a sua glória. E nessa noite nós nos voltamos para ti. Realiza o teu plano, cumpre o teu propósito, faz o teu querer e encontre em nós pessoas que veem o que você está fazendo no meio das nações. Não alguém que duvida do seu mover, nem alguém que duvida das tuas boas obras. Mas deixa a gente se maravilhar com aquilo que você está fazendo. Não deixa a gente ser as pessoas proféticas amarguradas. Não deixa a gente ser as pessoas de Deus que não têm a palavra de Deus e que nem veem o que Deus está fazendo. Deixe-nos ver a tua grande obra no meio das nações. Deixa a gente ver, Espírito Santo, o teu mover e o teu agir nos corações. Deixa a gente ver e ser cheios de confiança de que o Senhor está fazendo algo glorioso, grandioso, majestoso nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir